Você pode ter dinheiro, mas sem caráter, você já está no prejuízo. Olá, aqui é José, mais um dia aqui com o resumo da leitura do capítulo de Provérbios e hoje a leitura foi do capítulo 22. Em Provérbio 22, ele fala sobre o valor do nome, a educação e a prudência. Então, a mensagem central desse capítulo é sobre o caráter e o seu maior. A mensagem central desse capítulo é o que fala sobre o caráter, que é o seu maior patrimônio, e que as sementes plantadas na infância determinam a colheita na vida adulta. Então, esse resumo da leitura do capítulo 22, ele foi subdividido em 5 partes. Então, na primeira parte, que fala aqui no verso 1 a 4, fala sobre o patrimônio da reputação, a prata e o ouro. E ele fala que dinheiro pode ser recuperado, né? Mas a reputação manchada é difícil de limpar. E que a graça, que é ser bem visto por Deus e pelas pessoas, traz portas abertas que o ouro não consegue comprar. Então, assim, se tivermos dinheiro, mas se não tivermos uma boa reputação, isso pode não valer muito, tá? Pelo menos para as pessoas que têm um bom caráter. Se a pessoa for uma de caráter mau, então, para ela vai preferir mais o dinheiro. Então, essas pessoas elas vão se atrair. E no verso 2 ele fala sobre a igualdade perante o Criador, que diz assim: o rico e o pobre se encontram. O Senhor é o Criador de todos eles. Isso nos ensina que não desprezar, que não devemos desprezar ninguém, né? Pois a dignidade humana vem de Deus e não da conta bancária. Então, assim, nós temos que sempre, assim, buscar não desprezar as pessoas por elas não ter recursos ou preferir mais aquelas que são assim, que tem mais riquezas, né? Então temos que tratá-las de igualdade. E no verso 3 ele fala sobre o prudente versus o simples, que diz: o prudente vê o mal e se esconde, se previne, né? Mas o simples passa adiante e sofre a pena. Então, a sabedoria é a capacidade de antecipar os problemas. O que temos que fazer é nos policiar e ter discernimento daquilo que vai nos fazer, assim, que vai nos fazer mal, não e não bem, para que não caiamos aí na armadilha, né? Então, na parte 2 do verso 6 ele fala sobre o versículo da educação. E talvez na verdade, esse versículo ele é um dos mais conhecidos aqui no capítulo 22. É que fala assim sobre a instrução, sobre instruir a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dela. Assim, não é apenas falar sobre o caminho, mas instruir no caminho. Isso envolve exemplos, disciplina e presença. A promessa é que os valores sólidos plantados na base da vida servem como uma bússola que, mesmo que o jovem se perca por um tempo, o guiará de volta na maturidade. Então, o que ele está dizendo aqui é que você tem que instruir a criança, ou seja, nós temos que instruirmos as crianças no caminho correto, e mesmo que ela desvie por um tempo, mas no futuro, uma hora ou outra, ele vai cair em si, vai entender que aquele caminho não é o correto e vai voltar para o caminho que é de acordo à vontade do Senhor. Então, na parte 3 ele fala sobre a justiça social e generosidade, que é dos versos 9, 16, 22 e 23. Então, Salomão, que ele volta a enfatizar, né, como tratamos os mais vulneráveis. E no verso 9 ele fala sobre o olho generoso. Que diz: quem tem olhos bondosos será abençoado, porém dá o seu pão ao pobre. Ou seja, ele será abençoado porque vai dar o seu pão ao pobre. Então, ele vai ajudar as pessoas que têm necessidade, e isso vai trazer o benefício das bênçãos do Senhor para a pessoa. E no verso 22, 23, fala sobre o perigo da opressão, que diz: não roubes ao pobre, porque o Senhor advoga a sua causa. Deus se coloca como advogado de defesa daquele que não podem se defender sozinhos. E oprimir o pobre é atrair o julgamento do próprio Deus. Então, aqui seja que nós já temos
é um recado dado, porque se formos contra esse ensinamento aqui, temos certeza que esse advogado ele não pede causa. Então vamos sermos sábios e prudentes. E na parte 4 ele fala do versículo 24 e 25 sobre a escolha de amizades e temperamento. E fala sobre o amigo iracundo, e diz: não te acompanhes com o colérico, nem andes com o homem furioso. E ele explica que o temperamento é contagioso, né? Se você convive com alguém que explode por tudo, acabará aprendendo seus caminhos e criando laços ou armadilhas, né, para a sua própria alma. Então, assim, existe pessoas que é uma pessoa que se ira muito rápido com as coisas simples e já arruma uma confusão e aquilo pode já se encadear em contendas, né? E a questão do convívio com essas pessoas, eu estava até conversando com um rapaz sobre esse ponto, que o ambiente, ou seja, as pessoas que que está inserida ali na sua volta, ela molda o seu jeito de ser e agir. Porque se você está junto de pessoas que são briguentas, arruma confusão, são fofoqueiros, aquilo vai acabar te contagiando. Então, você tem que fugir desse tipo de ambiente de pessoas. E isso, o livro de Provérbios, ele nos ensina bastante sobre isso em várias passagens, né? Ele deixa entender isso. Então, vamos fugir dessas pessoas e desses ambientes que são tóxicos. Na parte 5 no verso 29 ele fala sobre a excelência no trabalho. E o capítulo, ele se encerra, né, falando sobre sobre como o elogio é incompetência, vai ajudar a pessoa, né? Que faz, ele até explica assim: e fez o homem perito na sua obra, perante rei será posto, não será posto perante os de baixa sorte. Então, vamos saber lidar com essas situações, né? Vamos elogiar a quem precisa ser elogiado, mas que a pessoa que seja elogiada não deixe o elogio subir e se transformar em ego, né? A ser realmente bom no que faz, não ficará no anonimato. A competência abre portas em lugares de influência. Então, assim, não precisa você ser uma pessoa de ego inflado, mas se você for competente e a excelência do seu trabalho, isso vai mostrar o que é as pessoas que precisam ver aquilo que você está fazendo e o seu verdadeiro valor em relação ao seu trabalho. E no Provérbio 22, ele nos convida a olhar para o nosso nome, né, no verso 1, e para o nosso trabalho. E devemos lembrar que ser bondoso e justo não é apenas um dever religioso, é investimento mais seguro que podemos fazer, né? E o Senhor cuida daqueles que cuida dos humildes e age com prudência. Então, aí o recado está dado e devemos assim buscar essa sabedoria que Provérbios nos ensina aqui. Temos que buscar a cada instante sermos prudentes e sempre buscar realmente a verdadeira sabedoria, que vem do Senhor. Não vamos nos juntar com pessoas coléricas, pessoas que se iram muito rápido, ou seja, pessoas que vai contaminar nós se estivermos próximo delas. Assim, não que devamos assim nos afastar de vez dessas pessoas, mas não podemos ficar muito tempo próximo delas. É isso, vai nos prejudicar. Então, se você gostou do resumo desse capítulo, deixa aí o seu like, seus comentários. Se inscreva aí também no canal. Compartilhe com alguém que você acredita que vai se beneficiar dos ensinamentos que está sendo passado aqui. E nos vemos no próximo vídeo.